Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio, nosso podcast C&C, Vida e Negócio, né? A intenção nossa aqui é fazer um bate-papo com o pessoal, várias pessoas, clientes, e a gente abordar o assunto mesmo, vida e negócio, tá? Explicar um pouquinho como que funciona a nossa parte do vida, nosso seguro de vida e os negócios também, porque muita coisa se move aos negócios, tudo na nossa vida são através dos negócios, né? E para começar, nosso primeiro podcast, quis trazer aqui uma pessoa muito especial para mim, que teve sempre e está sempre do meu lado, nas coisas boas e não tão boas também, né? Carol, esposa, obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Essa daqui, ela tá sempre em todas as minhas loucuras, ela tá junto. Fala, bora? Vamos embora. Carol, e eu trouxe você aqui, pra quê? Pro pessoal conhecer um pouco mais, né, da gente, e um pouco mais também sobre você. Porque muita coisa que eu sei hoje, eu aprendi com você, até jogar truco, com você que eu aprendi. E eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua história, porque quase ninguém sabe, né? A menininha que você era, que você foi desbravar esse mundo aí, todo o conteúdo que você tem também, toda a bagagem, aprendizado e de vivência ali, né? Conta um pouquinho quem que é a Carol. Nossa, que difícil. Quem é a Carol? A Carol Teacher, ela saiu do Brasil com 19 anos, foi embora para a Itália para tirar a cidadania, morou em Londres por 8 anos, se formou lá e hoje eu sou professora de adultos e crianças. Essa é a Carol Teacher. A Carol, mãe e esposa, sou casada com o Kleber, muito bem casada, porque ele é um ótimo marido. A gente tem uma filhinha e agora está vindo o Henrico também. Nós temos a Emily e está vindo o Henrico também. História bem a sua, que eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu tenho muita visão também de resiliência sua, porque você foi embora com 19 anos. E foi fácil? Não foi. Não. Eu tive, assim, muitas coisas que eu tive que superar, aprender. É difícil deixar a casa dos pais, né? Ainda mais você sabendo da minha história. Minha mãe fazia praticamente tudo pra mim, eu não tinha que fazer nada. Então, quando a gente deixa a casa dos pais e vai para outro país sozinha, a gente tem que crescer e aprender muito. E assim, muita coisa aconteceu no processo, mas eu sou grata por cada dificuldade, porque eu cresci bastante e sou quem eu sou graças a essas dificuldades e superações que eu tive que superar, né? E você não é referência no inglês hoje à toa, né? Porque muitas pessoas... Você viu a lista de espera dela é gigantesca, viu? Tem muita gente querendo vaga. E essa experiência toda que você tem no inglês, foi lá de Londres mesmo? Que foi que você adquiriu toda essa bagagem? Você ficou quanto tempo lá mesmo? 8 anos. E quase ninguém sabe, né? Mas você tem 2 faculdades? 2, né? 2 faculdades, especialização em pronúncia. Sim, eu posso dizer que tudo que eu consegui de inglês foi lá. Eu estudei bastante tempo no Brasil, a vida inteira fiz cursinhos, fiz aulas VIPs também, mas sempre em escola, nunca com professor particular. Eu tinha aula VIP, mas em escola. Eu sabia muita coisa, sabia gramática, sabia escrever bem, mas quando eu cheguei lá, já na primeira experiência, na imigração mesmo, eu já travei. Porque o sotaque era muito diferente, porque era britânico. E aí eu falei, ai meu Deus, acho que eu não sei nada, né? Entrei em pânico. Mas tudo bem, deu certo. Eu tava com uma amiga também que já morava em Londres, que morou comigo na Itália. Eu conheci ela na Itália, a gente fez amizade lá e, coincidentemente, ela morava em Londres, antes de ir pra Itália. E, por fim, eu falei, nossa, preciso correr atrás. E eu comecei a fazer um cursinho lá de conversação, porque a gramática, o basicão eu sabia, eu precisava mesmo me comunicar. Inclusive é esse método que eu uso hoje, um método de comunicação e conversação, porque eu vi que morando lá, é isso que você precisa. É igual no português, né? A criança começa falando primeiro, para depois escrever e ler. Então, assim, hoje no meu método, eu uso tudo junto,
Porém, o foco sempre é a comunicação. Porque o brasileiro, às vezes, ele, mesmo sendo brasileiro, não escreve tão bem, tão perfeitamente, mas ele consegue se expressar, se comunicar. Então, essa é a intenção, que você realmente consiga se comunicar e passar a mensagem que você deseja, receber o que você deseja. Seja um café, uma comida, uma informação, mesmo um pedido de socorro, porque pode acontecer algum imprevisto. Então, essa é a intenção, a comunicação mesmo. Sim, que nem você falou, pedido de socorro, né? Que nem aconteceu com a gente o ano... Estamos em 26, né? 25 e 24. Lá em Londres, que a Emily quebrou a clavícula. Uhum. E aí? É que a gente tinha você. Sem referência nenhuma de inglês aí, praticamente a gente não faz nada. Não, infelizmente. E aconteceu com a gente, né? A gente acha que nunca vai acontecer. Esse é o problema. E acontece, né? Acontece com todo mundo. Imprevistos, acidentes. Estamos aí, vivos e sempre propício a acontecer alguma coisa, né? Mas é que nem... querendo ou não, o que aconteceu com a gente não foi algo assim... Foi com a nossa filha, foi desesperador, né? A gente viu a dor ali da criança. E quando você fala mesmo que pode acontecer alguma coisa, é o que a gente fala sobre o seguro, né? Que é, querendo ou não, é o pilar principal que a gente tem que ter hoje. Porque a gente precisa se preocupar com a nossa vida, né? A gente não se preocupa. Ainda mais, falando agora, não sendo machista, mas falando um pouco o papel de homem, o homem tem que ser o que mais se preocupa, né? Tem que estar à frente ali. E agora falando de morte, tá? Cara, não adianta você só... vai lá, faz filho e não quero nem saber. E cada um se vira. Não, pô. Se um dia... a gente sabe que um dia, né, vai acontecer. Mas se for algo repentino... Cara, eu quero que a Emily e o Henrique chegando agora sejam protegidos, né? Você tem também alguma coisa por morte, mas nada perto do que eu tenho. Você não sabe, mas eu já fiz outros aportes também, viu? Vai ficar tranquilo. Mas o principal é o vida, né? É se proteger em vida. Sim. Lá em Londres, aconteceu alguma coisa com você? Já algum acidente? Acho que não, né? Você nunca, graças a Deus, nunca teve nenhum BO por lá, né? Não, graças a Deus comigo nunca, mas uma vez eu tava viajando com uma amiga, a gente tava em Maiorca, na Espanha, e ela sofreu um acidente, assim, e coincidentemente ela tinha seguro, graças a Deus. Ela tinha seguro viagem na época. Ela caiu na banheira e quebrou a costela. Lembrei. Então, assim, ela teve que ir de ambulância, muita coisa aconteceu, perdeu metade da viagem. Eu fui com ela. Inclusive, era uma amiga, na época, eu falo assim, né? Trazendo os dois pontos, unindo os dois pontos aqui. Ela não falava inglês muito bem. Graças a Deus eu falava. Porque fazia pouco tempo que ela estava em Londres. E eu consegui passar tudo que estava acontecendo com ela, explicar tudo, chamar a ambulância. Então, ela foi socorrida tudo em inglês, mesmo na Espanha. Então, pra gente ver que realmente o inglês é uma língua universal. E por ela ter seguro, eu falo, Deus, ainda bem que foi com ela. Porque ficou coisa assim, todo o tratamento dela, ambulância, ela foi pra quarto privado. Então, assim, ficou coisa de 5 mil euros. Só que o seguro cobriu tudo. Eu falei, gente, eu não tinha o seguro viagem. Aí eu fico pensando, se tivesse sido eu que escorreguei naquela banheira, uma coisa boba, ela tava tomando banho, escorregou na banheira, caiu com o braço e quebrou. Eu falo assim, se tivesse sido comigo, eu tava perdida, porque eu ia ter que dispor de 5 mil euros quase ali, sem estar preparada, né? Porque eu tava gastando o que eu tinha na viagem. Então, assim, ainda bem que ela fez. É porque, assim, ela era... Na época, acho que não fazia muito tempo que ela tava em Londres. Então, ela achou melhor fazer pra poder viajar em paz. E ainda bem que ela fez. Então, assim, já trazendo pro seguro, salvou, né? Que ótimo. Sim. Não que ela quebrou a costela, mas ótimo que ela tinha O seguro. Que ela tinha o seguro, né? A parte do seguro, né? A gente, até quando aconteceu com a Emily, no nosso caso, a gente não tinha, né? Eu trabalho com seguro e eu não fiz o seguro viagem. Pra viajar. Exato. E eu não fiz. Porque a gente acha, fala, viajar tal, não vai acontecer nada, né? Só que a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente tem que se proteger, tem que ter o que é necessário ali, que querendo ou não é o mínimo hoje, né? Sim. A parte da proteção. É que no caso, né, da Emily, a gente acabou não fazendo porque a gente tem aquela falsa segurança. Que por eu ter cidadania,
E residência em Londres, ela foi atendida sem custo nenhum. Então a gente pensou, a gente até conversou sobre isso, mas pensamos, se acontecer alguma coisa, a gente vai conseguir ser atendido. E querendo ou não, o NHS, que é como se fosse um SUS lá, ele é excelente. Então, assim, ela foi super bem atendida, né? Tudo assim, de primeira, exame. A gente não teve custo nenhum. Mas porque, de novo, eu tenho residência e cidadania. Então, ela foi atendida como uma cidadã britânica. Mas, de novo, se a gente não tivesse isso, a gente teria gastado uma fortuna. Porque não tem o SUS nosso aqui é de graça, mas lá não é de graça, né? É de graça? Não, é de graça, mas assim, o SUS aqui turista. Não é de graça. Se você não for cidadão, ou tiver residência, assim, estrangeiros que têm residência, tudo bem, mas se não, não. Mas acho que aqui no Brasil também é assim, né? Estrangeiros, eu não sei se eles podem ser atendidos pelo SUS. É uma dúvida boa aqui. Eu acho que tem que ser no particular, se eu não me engano, mas a gente pode se informar sobre isso. A diferença é que aqui é mais barato. Principalmente se eles estiverem ganhando em libras, né? Agora imagina a gente ganhando em real. Então, assim, cada exame, vamos pôr R$100 cada um, R$700 sairia 100 libras, sairia R$700 pra gente. Misericórdia. Acho. Então. É muita coisa. Mas é isso, a gente nunca pensa que vai acontecer, né? E aconteceu com a nossa filha. E, de novo, graças a Deus, que a gente tava ali, né, com Deus e sorte do nosso lado e deu tudo certo. Mas nem sempre é assim. E fala um pouco também pro pessoal que você tem, né? O seguro de vida. Você não cancelou, não, né? Não. Deus me livre. Fala pra gente qual que seria... O que você vê? Você mesmo, tá? Sem nada que você ouve eu falar. Pra que você acha que seria importante, né? Ter o seguro de vida, que no caso você tem hoje. Eu linko o seguro de vida com os outros seguros que a gente tem. Então, por exemplo, o seguro viagem, que eu vi que ajudou muito essa minha amiga. O seguro da casa, que a gente tem seguro da casa. A gente tem seguro de tudo, né? Hoje nós temos seguro de tudo. O seguro da casa, que a gente já ficou na mão. Com o portão eletrônico que parou de funcionar, vieram, atenderam. E a gente sabe, às vezes acontece bem no momento que não pode acontecer. No momento assim, nossa, muita coisa acontecendo. Eu acho que o nosso portão quebrou junto com a TV no Natal. Então, no Natal, assim, você já gastou tudo que tinha para gastar, tem IPVA, IPTU da casa, e aí, graças a Deus que a gente tinha o seguro e cobriu ali o conserto do portão, a televisão. Então, assim, eu vejo que o seguro atende mesmo nas necessidades. E o de vida, graças a Deus, a gente nunca precisou usar, mas eu, como autônoma, vejo a necessidade porque se algo acontecer e eu precisar parar de trabalhar, eu tenho esse suporte. Acontece uma doença grave, é difícil, a dor emocional continua ali, mas eu sei que pelo menos o financeiro não vai pesar tanto na casa, que já tem muita coisa para pesar, né? Sim. Pesa o emocional, abala tudo, né? Querendo ou não, a gente sabe que uma doença grave ou um acidente que te desestabilize vai abalar muita coisa. Mas um peso a menos seria o financeiro. Vou pagar ali pelo tratamento, pelo menos não vai ter esse peso de pagar por aquele tratamento. Ou não, o tempo que eu ficar em casa, nossa, recebi esse dinheiro, pelo menos não vou estar trabalhando, mas vou ter como me manter, não vou ser um peso a mais para você. Porque querendo ou não, imagina se acontecer alguma coisa comigo. Você já vai ficar com o peso de 2 filhos para levar na escola, para cuidar, para fazer tudo que eu já faço. E ainda assim, tendo que trabalhar mais para suprir todo o custo, seria uma coisa a menos. Tá tentando me vender o seguro? Tô. Porque quanto maior o seu seguro, melhor para mim, né? Mas é isso daí que, querendo ou não, o seguro de vida, nem eu falo, gente, seguro de vida é para usar em vida, tá? É que ele foi muito banalizado, muita gente que vende errado, acha que seguro de vida é só para morte. Aqui no Brasil a gente chama seguro de morte, não seguro de vida aqui. Mas o que a gente comercializa hoje é o vida. É isso daí que você falou.
Cara, se acontece alguma coisa hoje, uma doença grave, que é o que está acarretando, se eu não me engano, que eu vi uma pesquisa esses dias, mais de 52% da população tem uma doença grave. Então, o pessoal tem que entender que o seguro de vida é para você usar em vida, tá? Não é que a gente quer que aconteça alguma coisa. A intenção é não usar, tá? Mas muita gente coloca mais importância no carro do que na própria vida. Sim. Ali, os caras cuidam do carro, que é uma lata, ali, e não cuida da própria vida, que é você que paga o carro, é você que dirige o carro. Se você não pega, não montar no carro, o carro não sai do lugar, entendeu? Então a intenção é proteger você. Que nem você usou o caso de doença grave. Meu, você tem uma doença grave hoje, cara, em tratamento, você vai conseguir dar aula? Não. Se você não dá aula, você ganha? Não. Cara, a tua renda é 100% você. Sim. É sempre você. Até suponhamos que, até se tivesse uma empresa, você tem uma escola, mas a escola que você toma conta mesmo, dos teus alunos, tivesse uma escola maior, você tem vários professores. Então vamos colocar o pessoal tem uma empresa. Tem uma empresa, ele é o cabeça da empresa e tem vários funcionários. Vamos colocar que 90% hoje, até mais dos empresários, se ele não tiver lá, a empresa não roda igual. Ah, não. Realmente. Não é a mesma coisa. É isso, é a mesma função. Se você não tiver, você vai receber um dinheiro, não é para pagar o plano de saúde. Independente se você tiver plano de saúde ou não, for pelo SUS, a gente dá dinheiro. Então você vai receber o dinheiro para quê? Para usar para o que for necessário. Se você quiser pegar um tratamento melhor, vou lá para Londres, vou para os Estados Unidos, vou buscar um tratamento, cara, você vai. Então, a intenção é ter dinheiro. Então, a gente injeta dinheiro. E quando você tem uma doença grave, possivelmente você vai ficar afastado, você vai ficar internado, aí possivelmente também vai passar por uma cirurgia. Não sei se já te falei isso, mas sabia que dá para receber em todos os casos? Não. Por exemplo, se você for ficar internado, você vai receber por todos os dias que você ficou internado. Aí a gente paga por todos os dias. Você vai ficar afastado. A gente tem a cobertura de afastamento, que é a última que eu fiz pra você. Então, se você ficar afastada, você vai receber, vai ficar 1 ano afastada. Você vai receber o valor de 1 ano total ali. E no caso de uma doença grave, você vai receber mais o valor da doença grave e provavelmente tem a cirurgia para fazer a retirada. Esqueci como é que fala o nome aí de retirada, não é biópsia. Nódulo, sei lá o que é aí que tiver, tem que retirar. Você vai receber a cirurgia também, né? Então, o que acontece? No Vida, você passa por tantas coisas que você pode receber todas. Sim. Ali. Ou até mesmo a última, né, que você... Pô, o cara, muita gente boa, que a gente pagou recentemente, né, Não vou falar nomes aqui, porque quebrou o braço jogando bola. Meu, o cara ficou todo feliz, recebeu uma grana porque quebrou o braço. E foi uma grana boa ali. Ele ficou tão contente que pagou até um jantar pra gente ali, né? Sim. Vou trazer ele aqui pra gente fazer um bate-papo. Então, a intenção nossa é proteger em vida, né? Quando a gente começou nesse negócio junto, que você apoiou a minha ideia também, minha ideia não, né? A oportunidade, né? Que a gente teve, a gente buscou muito, né? Falar com Deus pra ver se era esse o caminho, né? E você, como sempre, me apoiando e tal, falando, vambora, vamos pra frente. E fala o pessoal de onde veio o nome 6C. Carol e Kleber. Não é nem Kleber e Carol. É Carol e Kleber. É porque o A vem antes do L. Tem toda... Entendi. Tá certo. Então, nosso nome também, então, como a gente começou tudo junto, e o E no meio aqui é o E de Emily. E agora Henrico, né? Henrico. Então representa Emily e Henrico. Henrico, ótimo. E, Carol, me fala... Mas antes só dessa pergunta, só pra complementar o que você falou, sim, a gente buscou muito uma resposta de Deus pra ver se você deixava, né, o lugar que você estava pra você fazer isso. E eu acredito que, né, como a gente conversou muito, você sentiu que o negócio era pra você porque você poderia ajudar muita gente. Sim. E você é assim, né? Quem te conhece sabe que você é muito generoso, gosta de ajudar muitas pessoas. Esse é o Kleber. E quem sabe não me deixa mentir, né? Pode até falar sobre, comentar, porque assim... E aí eu acho que você recebeu
essa mensagem de Deus também. Que, poxa, realmente eu vou poder ajudar várias pessoas. Porque assim, a gente até brincou outro dia, né? A gente tava num churrasco com o pessoal do seguro. E aí, vocês estavam bebendo tudo e conversando ali. Aí a gente falou, não tem problema. Se eu morrer, eu tenho seguro. Realmente, o seguro não acorda à noite para ajudar a cuidar da criança, do bebê recém-nascido. Não faz isso. Mas traz essa tranquilidade, ajuda. Como a gente falou, tira um dos vários pesos que teremos, né? Então, eu acho que você, sendo quem você é, viu essa oportunidade de ajudar muitas pessoas. Porque imagina uma mãe que acabou de perder o marido com um neném pequeno, que aconteceu, né? Com um conhecido seu, de sofrer um acidente, e infelizmente eles não tinham seguro. E aí teve até que fazer vaquinha, né? Pedir ajuda, porque tava passando a necessidade. Então você imagina, sofrendo luto, com criança pequena e sem dinheiro e pedindo vaquinha pros amigos. Então assim, eu acho que Deus falou muito com você na intenção de ajudar pessoas. Então pra você é isso também, né? Verdade, é isso mesmo. Porque a gente não consegue prever o que vai acontecer, né? Mas é que nem você falou, além da dor emocional, cara, a segunda dor depois é a financeira. Não tem o que fazer. Não tem como fugir. Vamos falar coisa leve. Quebrei o braço. Aí o boleto fala, não vamos lá esse mês não, porque ele quebrou o braço, coitado. Não tá trabalhando. Deixa ele lá. Depois, mês que vem, a gente vamos pular uma. Não, vai vir e vai vir pior ainda, porque depois tem mais despesas e você não tá gerando renda. Então, a primeira dor, a gente não consegue suprir, que é emocional. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas a segunda dor, que é a financeira, a gente supre. A gente supre. E isso daí ajuda muita gente. Porque, cara, a gente já viu, né? Quando a gente paga um benefício, a gratidão que o pessoal tem é fora de série. Porque, querendo ou não... Tanto que pagaram aquele jantar pra gente. Que não ficou, não ficou barato. Então, a necessidade do seguro é proteger mesmo, né? É você ter essa grana aí, esse dinheiro, para você passar por essa fase turbulenta, né? Depois, vida que segue, vida normal. Porque quando você passa por uma, digamos assim, uma necessidade de saúde um pouco mais grave, você descapitaliza muitas das vezes. Às vezes tem que vender casa, tem que vender carro, usar reserva financeira para suprir uma doença grave ou uma invalidez. Cara, e você trabalha a vida toda, juntou dinheiro, que a gente sabe como que é difícil juntar dinheiro aqui no país. Sim. Porque, é uma sacanagem, tantas coisas que a gente tem que pagar. E, às vezes, vem uma possível doença grave, uma invalidez, e leva tudo que você construiu embora. É justo isso? Não. Cara, não é. Então, o que a gente faz? Dinheiro na conta. A gente supre. Pra quê? Pra que você não tenha que mexer nas suas coisas hoje. Que nem a gente. A gente sempre procura coisas melhores, né? A gente quer construir uma casa maior, a gente tá aumentando a família. Aí, de repente, por negligência, se eu não tivesse o seguro e viesse uma doença grave, cara, vai tudo por água abaixo. Sim. Entendeu? Vai tudo embora. Então, a intenção do seguro é proteger mesmo. Proteger a nossa família, né? Só que o primeiro pilar que ela protege é o individual. Por isso que eu tenho o meu e você tem o seu. Porque a gente faz um produto exclusivo, né? Então, sim, a gente abrange a necessidade de cada cliente. Então, você tem um seguro que abrange a sua necessidade, pensando na Carol e depois pensando na Carol, a parte família. E a minha também, que abrange pensando no meu trabalho e que abrange pensando na nossa família e também na minha ausência hoje. Sim, uma proteção para você em vida e, claro, pensando na sua família, porque acho que um pai de família que se preze tem que pensar na família, na falta dele, em qualquer imprevisto. Então, assim, minha opinião, eu acho que qualquer um que inicia uma família hoje tem que pensar nos imprevistos que possam vir a acontecer com aquela família que, querendo ou não, é tua responsabilidade. Independente do que acontecer, é responsabilidade. A criança não tem culpa. Agora os pais, sim. Então, eles precisam estar protegidos. E aí eu concordo, tem que pensar em você, né? Em vida. Mas também, com certeza, tem que pensar na sua família. Eles vão estar bem?
se eu vir a faltar, se alguma coisa acontecer comigo. Tem que ser uma das primeiras coisas. E como você falou, em relação ao carro. O carro, ele não vai andar sozinho, então ele precisa de você bem para andar. O carro é uma lata, ele não vai pagar tuas contas se você tiver algum problema. Então, assim, a maioria das pessoas tem seguro de carro aqui no Brasil, né? Mas seguro de vida ainda precisa melhorar muito esse número. Muita gente não coloca como prioridade, né? Seguro de vida. O carro não pode tirar ele da concessionária sem o seguro. Misericórdia. Aí se o carro sair de lá, se alguém bate. Só que ele não pensa que, por exemplo, se você estiver dentro de casa hoje, qual que é a chance de acontecer alguma coisa com você e você vier a falecer? É grande, porque você pode ter um infarto, você pode escorregar, bater a cabeça. Tem um AVC. AVC. Agora, qual que é a chance de acontecer alguma coisa com o teu carro dentro da garagem? Nada, é zero. Só se um avião tá lá voando e ele cai em cima da tua casa. Porra, aí esquece. Vai acontecer com o carro e vai acontecer com você também. E não tem seguro também, larga a mão de ser tonto. Nossa. Ô, Glória. E outra coisa também, a gente fala muito sobre família, né? Sobre a proteção da família. Sim. Mas a gente também tem pra quem é solteiro, pra quem não é casado, né? E tá começando a vida agora. Vamos usar teu exemplo. Você foi pra Londres. Graças a Deus não aconteceu nada com você, 19, 20 anos. Mas suponhamos que você tava lá no teu auge. Tava lá, 19 anos, lá, toda bonitona, começando a faculdade, aprendendo inglês, um país novo, fazendo novas amizades, experiência nova, ali buscando ser uma pessoa melhor, né? A Carol ali, 19 aninhos, procurando crescer na vida. E, Carol, usando o teu exemplo, você fez o que eu acredito que muita gente tem a vontade de fazer. Muita gente tem um sonho, mas às vezes não tem nem coragem, tá? Que primeiro ponto, a gente tem que ter coragem para fazer isso que você fez. Se acontecesse alguma coisa com você, que nem você mesmo comentou sobre doença grave. Então você tá lá no auge da tua... entrando na parte adulta. Tá lá em outro país, você tá lá fazendo tudo novo, tudo diferente, e lá acontecesse alguma coisa com você, uma doença grave. Como que ficaria tudo isso? Nossa, não sei, não consigo nem imaginar. Porque eu não tinha seguro e não consigo nem pensar, mas sim, existe, né, essa possibilidade de acontecer esses imprevistos, mesmo com jovens, né? Porque a gente não tá tão velho assim, né? Mas o jovem acha que é imortal, né? Uhum. Que nada vai acontecer. Sim. Nada demais, nunca vai acontecer nada. Então, quero deixar pro pessoal bem claro que o seguro de vida é pra todo mundo. Para todo mundo. Até para criança, tá? Tem também ali, parte de criança. É um assunto chato, mas tá acontecendo, né? Muita doença grave com crianças hoje. Infelizmente. Então a gente tem coberturas também para criança, tá? E você jovens, tá começando a vida agora. Até pessoal tá fazendo uma profissão aí que estuda quase a vida toda. O médico. Se o médico hoje acontece alguma coisa com ele, vamos colocar um jovem que tá começando, algum problema com voz, audição, ou principal também, né, o movimento de pinça hoje, um cirurgião, um dentista, perdeu o movimento de pinça, praticamente perdeu a carreira hoje, né? Sim, então, todo investimento, né? De tempo, não só financeiro, porque assim... Para ser um médico hoje, eu tenho alguns alunos que fazem medicina ou recém-formados, que, nossa, eu falo assim, gente, eles estudam, hein? Eu não sabia que era tão difícil assim. Porque depois que se forma ainda tem a residência e tem que prestar para passar na prova da residência. Aí você imagina tudo isso indo por água abaixo. É muita coisa, né? E é verdade, eu não tinha pensado nisso, no dinheiro do investimento ainda, que você coloca. Sim. Ainda mais se tiver é o FIES que faz o financiamento pra faculdade, se não me engano. Imagina, sei lá, financiou a tua vida inteira com o FIES, aí você tá andando na rua, cai, quebra o dedão, perde o movimento do dedão. Aí fudeu não, Aí ferrou. Perdeu toda a tua... Aí complicou. Aí complicou tudo. Aí você perdeu toda a tua carreira. Por uma coisa assim, querendo ou não.
Não é muito grande, mas se você perder esse movimento aqui, cara, você não toma nenhum café direito. Tem que tomar café assim, ó, todo coisado. E falando sobre jovens, a gente nunca acha que vai acontecer, né? E pode acontecer, existe essa possibilidade. É por isso que a gente ali tem uma reserva de emergência também, essas coisas. Por quê? Porque emergências e imprevistos acontecem. Mas falando da sua irmã, que Nossa. você ofereceu o seguro para ela, então por isso que quando ela se acidentou, você falou assim: olha, esse peso eu não tenho, porque eu ofereci, insisti para fazer. E eles escolheram não fazer, porque, ai, não, ela é jovem, muito nova, não precisa gastar dinheiro com isso. Ia realmente ficar baratinho, né? Mas na época eles optaram por não fazer, no caso ela. E depois, né, ela sofreu um acidente de moto. O cara passou o pare, bateu na moto dela, ela voou, né? Matou a menina. Ela ficou afastada um tempo, ela trabalhava, então a empresa pagou por isso, assim, né? O salário dela, mas e se algo pior tivesse acontecido? Ela machucou a perna, ela tem uma cicatriz bem grande ali na perna. Mas eu falo assim, graças a Deus, de novo, não foi nada grave. Foi só um susto. Mas poderia ter sido pior, né? Poderia ter precisado de uma cirurgia, de algo, né, muito maior. Hoje ela tem seguro. Mas é que teve que acontecer, esse é o problema. E às vezes a gente espera acontecer e não dá tempo. No caso dela deu, graças a Deus. Ela teve a chance. Ela teve a chance. Ela paga acho que R$70, 74. Ela gravou R$4 porque ela anda de moto. E ela tem todas as Imagina, coberturas. R$70. Meu, é o valor de uma pizza. Aí depende, né? Aí tem pessoas que não fala que não tem R$70, R$100 pra pagar o seguro. Aí vai para as prioridades, né? O que vale mais na sua vida? O que é prioridade pra você? Se a tua vida não vale uma pizza, irmão, então você me perdoe, velho. Você tá totalmente errado. É bom rever seus conceitos aí, né? Então, tem muita gente hoje que não faz, né? Sim. Não faz isso. E é até legal, eu tinha até esquecido da minha irmã desse caso aí. Porque, que nem você sabe, muitas pessoas que eu converso hoje, muita gente fala não, né? Pro seguro de vida. Só que aí depois ela desperta, ela vê que ela precisa quando acontece alguma coisa. Só que muitas das vezes, do pessoal que vem me chamar depois, aí já é tarde demais. É porque daí já pode ser recusado, né? Mas Porque que acontece? O pessoal acha que o seguro de vida é o dinheiro, tá? Vou falar um negócio aqui. Muitos bancos e muitas seguradoras é o dinheiro, tá? Ninguém analisa você, é só o dinheiro. Coloca, você paga lá, só que no final, quando você precisar, aí vem uma burocracia lascada. Igual aconteceu com o teu irmão aí uns anos atrás lá. Ele veio... Ah, sim. Sim. Enfim. Porque a gente, até você falou, né? O porquê que temos seguro. Nós dois. Porque meu irmão já recebeu. Então, assim, outras coisas que... Teu irmão não, né? Meu irmão não recebeu. Quem recebeu foi minha cunhada. E meus sobrinhos mais grandes. Infelizmente, aconteceu uma fatalidade com o irmão dela e tal. Novo, né? 35, 36 anos. Tinha na época. Nossa idade hoje. Mas enfim... até perdi o raciocínio. O que eu tava falando no começo? De burocracia. Burocracia. Então, no caso, ele teve mal burocracia para receber. Então, muitas seguradoras e bancos... Ele não, minha cunhada. Meu pai, desculpa, ele sofreu um acidente de moto e faleceu. E veio a falecer, né? Então, o que acontece? Muita coisa hoje é dinheiro. O pessoal só quer o dinheiro. Só quer o dinheiro e na hora de pagar vem uma burocracia lascada. A nossa não. Como você sabe, eu respondi, você respondeu, todos os meus clientes respondem declaração de saúde, né? Pra quê? A seguradora não é uma mãe, ela não sai dando dinheiro pra ninguém não, também, não é assim que funciona. Então, o que acontece? A primeira coisa que compra um seguro hoje é a saúde. Então, ela só vai te aceitar se você estiver bem de saúde. E se você tiver um probleminha ou outro, o que ela faz? Ela agrava o risco, tipo, tem uma diabetes... vamos colocar aí uma coisa que muita gente tá tendo hoje, ansiedade, depressão. A gente aprova, só que tem um agravo nisso daí, né? Então, o que acontece? Esse agravo seria um valor a mais, né? Custo, vou pagar 100, eu compro o teu risco, só que agora você vai pagar 130. Beleza? Beleza. Então tá ótimo dentro dos parâmetros. Porque você já está diagnosticado com uma doença aí pré-existente, né? É isso aí.
Então a empresa, a seguradora, ela te aceita do jeito que você tá. E você tá pagando por isso. E lá na frente, se você precisar de alguma coisa, não tem toda a burocracia, não tem toda a análise que eles fazem aqui no Brasil. Que aqui no Brasil, quando você precisa do seguro, o que que eles fazem? Eles fazem uma análise póstuma. Eles vão analisar do dia que você pediu o benefício até o dia que você contratou o seguro. E se você teve algum problema de saúde, vamos colocar aí, Covid, tive Covid. Eu tive dengue tive que ficar afastado por causa da dengue. Você tem que avisar. Todas as seguradoras ali, você tem que avisar que você teve agravo na saúde, tá? Agora tá entrando uma lei nova que parece que eles vão tirar esse artigo. Esse artigo é o 769. Então, se eles tirarem esse artigo, graças a Deus, você não vai precisar mais avisar para nenhuma seguradora ali. Porque, querendo ou não, eles boicotavam tudo. Todos os seguros. Então, fica muito banalizado também. Porque quando você ia precisar de seguro de vida, você tava lascado ali, tá? Então, por isso que a gente faz a análise no começo. A gente analisa a pessoa na entrada para ver se ela entra perfeitamente ou se ela tem um agravo na saúde, para lá na frente ela poder receber. Mas mesmo benefício. na sua seguradora tem que avisar. Na minha, não. Na sua, não. Precisa avisar. A que a gente trabalha não avisa. Tá? Então, ali, o dia que você entrou, a gente congela seu risco e você não precisa avisar nada. Aqui, Então, tá? você não precisa comunicar se você teve um agravo na saúde, nem nada. Eles analisam antes e você recebe no fim. Então, esse é o diferencial da sua, em comparação com a do meu irmão, que deu tanto problema para ele receber. Um deles. Isso mesmo. Porque quando você entra, a empresa comprou o teu risco, certo? Então, ela comprou você. Tira uma foto sua. Carol, hoje. Você tem moto, Carol? Não. Não tem moto. Suponhamos que amanhã, você fez o seguro hoje, e amanhã você quer comprar uma moto. Me revoltei, quero andar de moto, quero dar aula de inglês de moto. Você não precisa avisar, tá? Então, porque ela comprou o teu risco ali. Depois que você fizer, tá feito. Não muda nada pra gente, tá? Então isso é legal, é importante saber que não tem esse artigo 769 comprando seguro com você. Ótimo, é isso mesmo, perfeito. E, Carol, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse, na sua vida toda, você mudaria alguma coisa? Tudo que você passou? Não, acho que não. Não? Acho que não. Era pra eu responder que sim? Não sei, tô perguntando, só me deu essa dúvida aqui agora. Eu mudei de assunto do nada. Por causa disso. Você mudaria alguma coisa? Você talvez faria alguma coisa que você não fez? Ou não teria feito algo que você fez? Ou, sei lá, o que você acha que se na tua vida hoje, se você tivesse que tomar um outro caminho, você tomaria? Sinceramente, eu acho que não, porque eu poderia mudar, né, o fim. E o fim é minha família, meus filhos, então eu não mudaria nada, porque só de ver o rostinho da minha filha, assim, já traz muita alegria pra mim. Eu acho que então eu não mudaria nada por medo de mudar esse fim, então. Bom demais. Você hoje, o que você poderia falar pra encorajar algumas pessoas? Porque você foi muito corajosa de ir embora daqui com 19 anos sozinha. Você ficou quase 10 anos fora. 8, isso. 8 anos fora. Muita gente tem esse sonho, mas não tem coragem de fazer. Você deixaria um recado para as pessoas, primeiramente falando nessa parte aí, em busca de sonhos, né? De não ficar parado hoje. Dar o primeiro passo. Assim, eu vi recentemente um post, até repostei, falando nisso. Siga meu Instagram, @inglesdacarol01. Isso aí. Que fala sobre o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, muita gente, às vezes, eu tenho vontade de fazer uma faculdade. Trazendo, né, para uma realidade, a sua irmã mesmo. Ela tinha vontade de fazer uma faculdade, ela ficava, mas não vou começar agora, depois eu começo. E o tempo passou, ela já estaria formada. Hoje ela está fazendo faculdade, mas ela já poderia estar formada.
Então, o tempo passa de qualquer jeito. Aí eu fico pensando, nossa, e se eu tivesse ficado aqui, não tivesse ido para Londres, como seria? Eu não teria as oportunidades que eu tenho hoje, a experiência, a vivência. Então, eu acho que a gente tem que se preparar, mas aquele negócio de vai com medo mesmo é importante. Eu sou muito responsável, você sabe, então eu acho que é legal a gente analisar os prós e os contras de tudo. Mas assim, se você tem vontade, vai, porque o tempo vai passar. E então, assim, como eu disse, da medicina do post que eu falei, essa menina falava, eu quero fazer medicina, eu quero fazer medicina. Já tava com 28 anos e não tinha começado ainda. Se ela começar hoje, com 35 ela tá formada. Se ela não começar hoje, ela vai ter 35 e não vai ter o curso que ela sempre quis. Então, assim, em relação a ir pra fora, muita gente me pergunta como que foi minha experiência. É incrível, a gente cresce muito como pessoa. Não é um mar de rosas, mil maravilhas. Eu acho que é até legal morar fora, porque a gente valoriza mais o nosso país também. Porque você vê as coisas positivas que tem aqui que a gente não consegue viver quando a gente tá naquele contexto. A gente só consegue ver quando a gente sai do que a gente tá vivendo. Porque, infelizmente, a gente tem a mania de focar no negativo. Então, você tá aqui, você tá vendo só o ruim. Aí você sai, você começa a valorizar o que você não via. Então, assim, tem muita coisa boa no Brasil, muita coisa boa no Brasil mesmo. O Brasil é um país incrível, é por isso que mesmo tendo a possibilidade de morar fora, a gente continua aqui hoje, né? Sim. Mas no exterior tem muita coisa boa. Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos, não adianta ir cru também, não sabendo falar nada. Quando eu fui embora, eu já tinha um nível de inglês legalzinho ali, né? Eu já tinha feito inglês por muito tempo. Eu só realmente não me comunicava, por isso que esse é o meu foco hoje. Mas assim, se prepara um pouquinho, vai com uma base e vai. Se tiver condições, fica 6 meses, 1 ano, 1 mês que seja, já tá no avançado, vai, passa 1 mês fora, melhora o que você já tem. Mas eu acho que isso vale para tudo, né? Como eu disse, não só para morar fora, que eu super recomendo, mas sobre uma faculdade, um desejo que tem no seu coração. Analisa tudo e se for sincero, corre atrás. Bora. E fala pro pessoal do teu curso que logo, logo tá saindo aí, que muita gente quer viajar fora do país e não sabe nada. Nada. Nem falar um hello na direita. Sim. Não, e o problema às vezes é a pronúncia, né? Fala alguma coisa ali Good morning. e as pessoas não entendem muito bem. Fica difícil essa comunicação. Sim, agora com o Henrique chegando, a gente tem aí novas propostas pro ano que vem. E vai ter um curso específico para viagens, né? Como eu morei fora há muito tempo, tenho bastante dessa experiência, dessa vivência do exterior. E a gente também sempre acaba indo para o exterior, né? Então, a gente gostaria de compartilhar essa experiência com vocês num curso bem redondinho, com tudo que vocês vão precisar para se comunicar e se virar numa viagem de turismo para o exterior. Inclusive, se precisar ir ao médico, né? Que a gente agora já tem essa experiência como turista também. Boa. Carol, eu te agradeço mais uma vez por você estar aqui junto com mais uma... Nessas ideias meio loucas. Que nem você falou, você é bem responsável, né? Então você é mais pé no chão e eu sempre fico. Aí você sempre dá uns puxão necessário ali pra... Tem que segurar ele aqui, ó. É que nem a pipa. Tipo, voa, mas não voa muito, não. Então te agradeço por você estar aqui comigo hoje. Tá bom? Obrigado mesmo. Todo meu coração. Imagina, amor, eu te amo. Obrigada. E, de novo, eu sei que você faz de verdade, com o coração, que você é sincero no que você entrega. É tudo muito genuíno. Então, muito sucesso pra você. Pra gente. Pra gente. Te amo. Bom, pessoal, então, obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente, tá? Espero que a gente também tenha conseguido passar para vocês um pouquinho, só pelo menos, do que é o seguro hoje, né? A parte do seguro de vida. E que vocês se conscientizem, façam, tá? Se você não quiser fazer por você, faça pela sua família, beleza? E, pessoal, a gente tem o site, tá? É CIC Vida e Negócio. Lá você conhece um pouco mais sobre a gente, as coberturas que a gente tem. E de lá dá pra gente fazer uma cotação também pra vocês, beleza? Entra também no nosso Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo. E tamo junto.